Vamos continuar com o nosso curso de Sociologia em Gotas e hoje nós vamos falar de um importante teórico chamado Herbert Spencer. O Spencer ele é considerado um grande impulsionador da sociologia. Na verdade, é considerado aquele que ajudou a desenvolver a sociologia como ciência, embora também tenha suas lacunas, assim como os vários outros teóricos que contribuem para as diversas ciências. Com Spencer, a sociologia ela recebe grande impulso, enriquecendo o seu patrimônio intelectual sobre bases empíricas. Veja só, o Spencer ele traz para a sociologia uma perspectiva empírica, o que significa que vai partir da experiência, considerando todo o acúmulo histórico e também a experiência. Daí ele traz uma grande contribuição para a sociologia como ciência, porque antes, como já havia dito nos nossos vídeos sobre a filosofia social, a filosofia histórica, nós tínhamos apenas especulações. Agora vamos ter, a partir do Augusto Comte, já uma perspectiva objetiva com a formação da sociologia como ciência. A ideia fundamental de Spencer é a extensão a todos os domínios da natureza da noção de evolução. Ele se destaca com essa noção de evolução, assim como Comte, ele também vai ser um evolucionista, vai receber críticas por isso, mas a sua contribuição vai ser muito importante para o desenvolvimento da sociologia. Spencer formulou uma lei da evolução. Essa lei consiste na passagem lenta de qualquer agregado homogêneo inorganizado ao heterogêneo organizado. O Spencer ele vai se basear na sociedade para estudar cientificamente a sociedade a partir da sua proposta metodológica evolucionista. Ele vai se basear na biologia, nos organismos vivos e vai considerar essa perspectiva aí de evolução. O que significa isso? Essa história de consiste na passagem lenta de qualquer agregado do homogêneo inorganizado ao heterogêneo organizado. Isso parece um pouco complexo, mas esse homogêneo inorganizado é aquilo que se apresenta na sociedade e que, de certa forma, tem uma desorganização, mas que é visível na sociedade. Para exemplificar isso, ele vai considerar as hordas que vai ser o primeiro agregado importante. Todas as espécies, tanto animais como todas as sociedades, estão sujeitas a essa lei de evolução. Portanto, aí que fique claro que o Spencer vai trabalhar aí uma sociologia evolucionista. Os grupos humanos, segundo essa lei da evolução do Spencer, começaram com a horda, no caso, o homogêneo inorganizado, onde não há diferença ocupacional alguma entre os indivíduos que a compõem. A diferenciação, a princípio, é dos sexos. Depois alcança um grau mais elevado no dualismo de governo e de governados. Aí o Spencer está mostrando como a partir da horda vamos ter uma evolução aí para chegar inclusive a esse dualismo governo e governados. Assim, acentua-se a intensificação da divisão do trabalho, tornando o grupo humano um todo diferenciado, heterogêneo e organizado. Aí da passagem que tinha simples da horda num homogêneo inorganizado, vamos ter um heterogêneo, né, uma variedade de coisas na sociedade, esse heterogêneo organizado. Ele vai dizer que a harmonia, a unidade, nascem exatamente dessa diferenciação organizada. Veja bem, a partir do momento que vamos ter esse heterogêneo organizado, vamos ter uma harmonia
na sociedade. Isso parece estranho, mas o que o Spencer está nos mostrando é que ele vai buscar uma metodologia que pudesse ser mais objetivo, mais claro possível, considerando inclusive as perspectivas que se tinha nas ciências da natureza, assim como faz o Augusto Comte. Então ele vai se basear nessa perspectiva da evolução, vai mostrar que a sociedade ela vai apresentar uma diferenciação, vai ser heterogênea, mas não vai deixar de ter a sua harmonia. Aí ele vai construindo o seu pensamento aí, sua metodologia, mostrando como é que se pode entender a sociedade nessa perspectiva da evolução. Para a evolução, o Spencer ele opõe a dissolução. Ele vai dizer, ó, existe a evolução, existe a dissolução, que é o processo inverso da evolução. O Spencer ele é considerado como um dos principais fundadores do organismo social. Veja aí que esse termo está diretamente associado à biologia, aos organismos vivos, e ele vai mostrar como a sociedade pode ser entendida também como um grande organismo. Ele vai fazer aí uma analogia, né, uma comparação, para que se possa entender a sociedade e estudar a sociedade. O indivíduo, por exemplo, considerando esse grande organismo social, os indivíduos são as células, a família, como outras instituições, são os órgãos, que é uma reunião de células, o governo é o cérebro do corpo social, as ruas são as artérias e assim sucessivamente. Então veja bem que ele vai comparar o organismo vivo a um organismo social, mostrando que o indivíduo ele pode ser considerado uma célula e as instituições e as demais instituições podem ser considerados órgãos. Já o governo vai ser o cérebro e as ruas vão ser as artérias. Daí uma comparação aí que vai ajudar a entender o pensamento evolucionista do Spencer. Quais as razões que levaram Spencer a considerar a sociedade como um organismo vivo? Vamos tentar entender essa história aí. Quais as razões que levaram o Spencer a considerar a sociedade como um organismo vivo? Primeiro, em virtude do seu crescimento contínuo, a sociedade como um crescimento contínuo, assim como se tem o organismo vivo. Segundo, por causa da divisão do trabalho que vai se ter na sociedade, da mesma forma que ele vai, como se no organismo vivo se tivesse essa divisão, né? Aqui, como em toda parte, a evolução se faz por integração, isto é, ao mesmo tempo por crescimento da massa e por passagem do homogêneo difuso para o heterogêneo organizado, que vai ser a sociedade. Essa comparação aí se limita exclusivamente dentro desse pequeno esquema de semelhanças. Veja só, porque ele está fazendo uma comparação, não é que seja exatamente a mesma coisa, mas que tem muito a ver o organismo social com um organismo vivo. É isso que ele vai mostrar. Então, primeiro, essa analogia se limita exclusivamente dentro desse pequeno esquema de semelhanças, uma vez que o indivíduo tem consciência de si mesmo, diferente das células que não apresentam a consciência de si mesmo. Não dá para se perceber isso, né? Segundo, na sociedade, as unidades vivas estão separadas e mais ou menos dispersas, ao passo que o corpo de um animal forma um todo concreto. Olha só, você tem no corpo de um animal um corpo concreto, da mesma forma que você pode pensar, por exemplo, um indivíduo como seus organismos, né? Você tem, por exemplo, no animal um todo concreto, você não entende exatamente como é que isso funciona, né? Claro que os estudos vão tentando desvendar isso. Você tem nas unidades vivas, elas estão separadas e mais ou menos dispersas, ao passo que o corpo de um animal forma um todo concreto. Para simplificar isso, simplesmente entender o seguinte: na sociedade você tem uma dispersão
de indivíduos. E tudo se apresenta de maneira, de certa forma, difuso, mas vai haver uma harmonia, ou seja, se a sociedade está funcionando, então significa que há uma harmonia. Cada sociedade, ela tem uma história, suas tradições, que entram como traço importante na constituição da civilização, enquanto a história dos organismos se limitam a antecedentes hereditários. Simplesmente isso, né? Então, nós temos essas tradições na sociedade, e é isso, inclusive, que vai dando liga, podemos dizer assim, à sociedade, o que a gente pode chamar assim, de harmonia social. E quarto, no organismo vivo, a consciência está concentrada numa pequena parte do agregado, ao passo que na sociedade está espalhada por todo o agregado. O que é que o Spencer está mostrando aí? Que nós temos uma diversidade, né? Nós temos uma heterogeneidade na sociedade, de modo que cada indivíduo é que vai ter essa consciência coletiva, devido à pressão, como mais tarde o Durkheim vai falar sobre isso, né? Devido à pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo, pela consciência coletiva, mas somente o indivíduo que vai refletir essa consciência coletiva. O Spencer ele vai concluir o seguinte, né? Ele vai separar muito bem essa questão do indivíduo e da sociedade. Veja bem, diferentemente do Durkheim, o Spencer ele não vai dar assim não vai supervalorizar a sociedade. Ele vai dizer que o indivíduo é que é a chave de tudo, embora ele pertença à sociedade, ele tenha a consciência coletiva a partir da sociedade. Então, desde que a consciência social não existe no todo, mas só no indivíduo, o fim da vida social é o indivíduo. Então, a vida social, na verdade, se resume ao indivíduo. É muito importante você perceber isso, porque quando o Durkheim, que vai ser um dos clássicos da sociologia, que vai formular o seu pensamento sociológico, a sua teoria sociológica, mostrar como se deve estudar a sociedade, o Durkheim vai inverter isso. Ele vai colocar a sociedade acima do indivíduo, até porque ele diz que se o indivíduo se tornar maior do que a sociedade, então a sociedade chega ao fim. A sociedade chegando ao fim, o indivíduo também vai chegar ao fim. Por isso que ele fala tanto em regras sociais. Daí um dado importante do Spencer na sua contribuição para o desenvolvimento da sociologia, quando ele faz a analogia do organismo vivo a um organismo social, e quando ele vai separar muito bem, colocando o indivíduo com a consciência da coletividade, colocando o indivíduo como a chave dessa sociedade. Veja que é muito importante essa contribuição do Spencer. Toda a obra do Spencer é quase toda ela uma apologia do indivíduo em face da sociedade. Ele coloca o indivíduo como uma base da sociedade. Diferentemente do Durkheim, que vai inverter essa questão aí. Pois bem, o Spencer, evolucionista, teve uma contribuição muito importante para a sociologia, muito embora ele vá receber críticas no que diz respeito à perspectiva evolucionista e individualista, mas não deixa de ser muito interessante, né, importante, essa contribuição do Spencer, que era um teórico inglês, para a construção da sociologia como ciência. No próximo vídeo, nós vamos tratar do pensamento de Karl Marx e o desenvolvimento da sociologia. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like e também não esqueça de fazer o seu comentário e, muito importante, divulgue esse vídeo para os seus amigos e para as suas amigas nas suas redes sociais. Até mais!